pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Emerson Alves e esse aqui, como você sabe, é o Agro Urbano, um espaço para falar sobre tudo aquilo que é feito no campo e sobre tudo aquilo que vai parar aí na sua mesa. Como você pode notar aí, ó, olha só, a gente vai falar hoje sobre olivicultura, sobre azeite de oliva, sobre oliviturismo. Isso, oliviturismo, exatamente. Isso aí eu vou mostrar para vocês hoje nesse vídeo como identificar o verdadeiro azeite de oliva, aquele que tem todas as propriedades de um bom azeite. Também vou mostrar nesse vídeo de hoje um lugar espetacular. A gente vai mostrar os segredos de uma família que fez da preservação ambiental um negócio. Exatamente. O sucesso foi tão grande que eles estão entre os primeiros locais turísticos a receber o selo Turismo Responsável do Ministério da Agricultura. É isso aí, pessoal. Bom, para falar um pouco sobre esse assunto, contar essa história, eu vou conversar com o André Guelzer. Ele é veterinário, ele é mestre em lagar, que é essa arte de produzir o azeite, e também um dos filhos dos proprietários, né, da Estância das Oliveiras, em Viamão, no Rio Grande do Sul. André, muito obrigado pela tua participação, prazerzão contar contigo aqui, é um grande prazer te ter aqui no Agro Urbano. Eu que tenho o prazer de participar, né, pela segunda vez do teu programa, Emerson. Estou aqui para tentar sanar todas as dúvidas e falar um pouco desse mundo tão bonito que é o mundo do azeite de oliva, das oliveiras. Como tu falou, é uma árvore milenar. Ela tem uma questão, além do produto, que é o azeite de oliva que a gente vai falar, ela tem toda uma questão, né, de simbologia religiosa por trás. E é uma cultura que a gente acabou se apaixonando como família e hoje tem esse investimento lá que é a Estância das Oliveiras. Como não tem como não se apaixonar, né? Cada vez mais que a gente é muito similar ao vinho, aquela paixão que as pessoas têm pelo vinho. Esse cenário aqui que está atrás aqui, ele é na Estância das Oliveiras. E também eu queria que tu contasse um pouquinho, André, um pouco da história da Estância das Oliveiras, que é extremamente atrelado à Quinta da Estância, né? Um lugar fantástico, né? Que tem um envolvimento da tua mãe, que é professora. Conta um pouquinho dessa história aí que deu origem ou que inspirou a Estância das Oliveiras, enquanto que a gente vai vendo um pouquinho das imagens. Não, perfeito. Assim, isso é uma história que começou lá em 92. A minha mãe era uma professora que lecionava na época no Instituto de Educação em Porto Alegre. E ela, apesar de ser uma professora de português, ela sempre tentava levar os alunos para fazer coisas diferentes, né? Saídas de campo, levava a parques, pedia redação. E, em cima disso, ela acabou desenvolvendo novas práticas de ensino. Ela começou a se especializar nessa área. A partir disso, na época, né, eu não era nem nascido, meu pai e minha mãe tinham comprado um sítio em Viamão, de 1,5 hectares, que é onde, né, começou a Quinta da Estância. E quando a mãe estava em vias de se aposentar, ela teve a ideia de proporcionar para alunos terem uma vivência rural com atividades pedagógicas dentro dessa propriedade, que na época era muito pequena. Lá em 92 a gente começou a trabalhar, né? O pai apoiou completamente essa ideia, e ali a gente começou a trabalhar com pequenos grupos de escola, viam que as crianças amavam as programações, porque era uma coisa muito vivencial a atividade. E a fazenda, e aí o sítio começou aos poucos a receber cada vez mais clientes, cada vez mais escolas, a coisa foi aumentando de tamanho. Hoje a gente está fazendo agora em março de 2022, a gente faz 30 anos de empresa. Essa empresa que começou lá em 92 com uma área muito pequena, hoje somos uns 128 hectares. E a gente começou daí a pensar em outras coisas, né? Em como é que a gente ia fazer essa nossa propriedade ser o mais autossustentável possível, né? A gente tentar produzir o que era consumido dentro da Quinta da Estância. E a gente tinha horta orgânica, tinha parte de... A gente tem lá vacas de leite, gado de corte, ovinos, galinhas poedeiras, né? Uma infinidade de animais a gente começou a criar ali na Quinta da Estância. E a gente teve a ideia, aquilo lá foi em 2004,
A gente fez uma parceria com a Embrapa, Clima Temperado, que foi um pessoal lá de Pelotas, e a gente plantou em uma área de 1,5 hectare, ao total 36 variedades de oliveira. Na época, a Viamão estava dentro da área, né, que era plausível de ser, né, de produzir azeite de oliva. A gente foi a primeira propriedade e foi um sonho da família. A gente apostou muito alto naquela época, botando várias variedades, testando. Era uma coisa mais no âmbito da pesquisa, né? Não era realmente vislumbrando produtividade naquela época. E a partir do momento que a gente ficou lá 6 anos e meio, quase 7 anos pesquisando essa área, a gente viu que das 30 e poucas variedades que a gente tinha posto lá, 7 se adaptavam aos solos de Viamão e às características de clima, e a gente começou a aumentar as áreas plantadas. Daquele 1,5 hectare, a gente plantou mais 2, depois mais 3, depois mais 5, e agora, no final, numa área que a gente comprou faz em torno de mais ou menos uns 4 anos e meio para 5 anos, a gente fundou lá o nosso segmento, né, do azeite de oliva, de olivoturismo, que se chama Estância das Oliveiras. Né? Hoje a área plantada são 26 hectares, totalizando ao redor de mais ou menos umas 5.300 árvores. A gente vai falar sobre o azeite já, tu é um especialista, eu quero aproveitar um pouco do teu conhecimento, mas fala um pouco mais sobre as atrações que vocês têm lá. É um lugar lindo, como a gente vê nas fotos, né, nas imagens, mas vocês têm uma programação bacana, com piquenique, com visita ao lagar, para entender como funciona o azeite. Fala um pouquinho dessa programação. Isso é uma coisa muito legal. A Estância das Oliveiras, ela foi uma coisa que a gente, um negócio, um empreendimento que a gente fez com muito amor. E eu brinco, né, que ali nos pegaram com tempo. A gente fez uma coisa muito bem pensada, com experiências que a gente trouxe de fora, né? Eu, meu pai, a gente viajou o mundo trabalhando com olivicultura, vendo pomares, fazendo cursos de extração fora. Passamos por vários países, né? Como países aqui da América do Sul, Uruguai, Argentina, Chile, Peru. Depois a gente esteve lá na região do Mediterrâneo, passamos por Portugal, Espanha, Itália, Grécia, e tive no final no Egito e na África do Sul. Toda essa experiência que a gente foi tendo nessas viagens, e eram viagens, né, com enfoque em olivicultura, pelo menos a gente tentava, né, sempre passar nos locais onde a gente ia, conhecer olivicultores, conhecer lagares, conhecer estrutura, provar azeite. E em cima disso, a gente começou a ver várias coisas interessantes. A gente viu coisas interessantes na Grécia, viu coisas interessantes em Portugal, na Itália, em cada um desses países que a gente foi aprendendo um pouco. E a Estância das Oliveiras é exatamente isso, é o melhor resultado, é a melhor experiência de tudo que a gente viu fora. Então a gente tentou, de uma forma ou outra, fazer com que o visitante tivesse realmente a experiência do olivoturismo, do azeite de oliva, do contato às oliveiras, do piquenique. A gente tem as opções, né, do final de tarde com música ao vivo, com violinista, saxofonista, com pôr do sol lindíssimo que tem na nossa propriedade. A gente faz alguns piqueniques que são embaixo das árvores de oliveira, no período agora de colheita, né, fevereiro, meados de fevereiro agora em diante. A gente vai ter os períodos onde a gente abre pacotes para as pessoas chegarem por volta de 9 horas da manhã, onde são recepcionadas direto no nosso olival. A gente faz toda a dinâmica, cada família tem uma oliveira com o seu nome, eles fazem a colheita dessa oliveira. A gente tem um piquenique embaixo, é um período é o início da manhã, né, das 9 da manhã por volta de umas 11h30 da manhã a gente faz essa colheita. E essa dinâmica, né, essa experiência do pessoal estar ali no meio das oliveiras e colhendo essa azeitona. Depois disso, a gente recepciona lá na agroindústria, lá no lagar, né, de extração de azeite de oliva, essas azeitonas colhidas pelos estantes. E conforme o pessoal vai almoçando, que o almoço é feito com base na variedade de oliveira que a gente está colhendo. Então, se a oliveira, por exemplo, uma variedade espanhola, a gente faz um almoço espanhol. Então, ela não é só uma imersão na cultura ou na variedade da oliveira que vai ser extraída, é uma imersão no país, na culinária. E enquanto o pessoal está saboreando o almoço, eu começo por volta de 1h30 da tarde a extração,
por volta de 13h30, 4 horas da tarde, as famílias, as pessoas, os visitantes que estão lá na Estância das Oliveiras podem estar provando o azeite que eles mesmos, das azeitonas que eles mesmos colheram. Então, uma experiência fantástica. Eu nunca vi em todos os locais que a gente já viajou uma coisa tão completa. Geralmente tem opções que tu consegue participar da colheita, tu consegue participar da extração e provar o azeite, só que nunca numa estrutura só, num período de um dia. E a gente se esforça lá justamente para tentar entregar o que há de melhor dentro da experiência do olivoturismo no mundo, ali na Estância das Oliveiras. Muito bacana mesmo. O turismo cada vez mais regional, ele ganhou espaço nesse momento de pandemia, e aqui no Rio Grande do Sul, né, em Viamão, aí você está mostrando um exemplo desse turismo sustentável, né, que tem esse selo também. Mas eu queria entrar um pouquinho agora na questão do azeite, dessa tua experiência, né? Você disse que são 30 e tantas variedades, né, André, que você disse que tem, né? Exato. Fala um pouco das variedades que vocês têm aí e como ela pode influenciar na variedade de um determinado azeite, por exemplo. Perfeito. Essa pergunta é super importante, tá? As variedades, a gente pensando na caça de uvas, né? A gente tem lá Merlot, Cabernet Sauvignon, a gente tem Taná, tem Malbec, entre outras, né, variedades de uva. A mesma coisa, e cada uma delas vai ter uma variedade de vinho diferente, uma qualidade de vinho diferente. Bom, as azeitonas funcionam de mesma forma. A gente tem N variedades, aí é o azeite lá, extraído lá, esse é o primeiro começo, foi a primeira extração de 2021, eu estava provando azeite recém-extraído. Bom, a partir disso, cada uma dessas variedades ela vai dar uma peculiaridade para o azeite, uma característica. Pode ser uma característica mais herbácea, uma característica mais floral, um azeite de frutado suave, um azeite de frutado médio, um azeite de frutado intenso. E junto com isso, a gente também tem a variação entre picância e amargor, que são as qualidades, né, que a gente tem que ter dentro de um bom azeite extra virgem, tá, de oliva. Cada uma dessas variedades, elas vão trabalhar de forma completamente diferente. Tanto na parte da extração, conforme o ponto de maturação, por exemplo, do fruto. O fruto, para quem não sabe, né? A oliveira, a azeitona começa verde, bem pequenininha. Conforme ela vai maturando, ela vai saindo de um verde escuro, vai para um verde mais claro, ela vai crescendo de tamanho. Depois ela começa, esse verde mais claro, ele começa a ter pintas de púrpura, começa a ficar com pintinhas roxas. E depois ela vai, no final do desenvolvimento desse fruto, ela vai ficar roxa. Porque tem muita gente que pergunta lá na Estância das Oliveiras, que nos visitam, né? A gente faz uma visita guiada ao pomar, ao lagar de extração, e faz uma degustação de azeite, para o pessoal entender do que a gente está falando e conceber, né? Ter uma estrutura de forma geral de como é que é feito o trabalho lá. Tem muita gente que pergunta, André, mas tem uma árvore que dá azeitona verde, tem a outra que dá azeitona roxa? Não, não é. O que difere é só o ponto de maturação. Eu posso colher ela mais verde, para mim fazer um azeite extra virgem, né, mais picante, mais amargo, com frutado de médio a intenso, ou eu posso colher ela totalmente púrpura, totalmente roxa. Só que daí eu vou ter um azeite com picância e amargor mais bem suave e um tipo de frutado que vai remeter a nozes, a amêndoa, damasco, figo seco, né? E então são azeites que têm uma picância e um amargor mais suave ou bem mais brando. Isso geralmente está linkado a azeites da linha standard, né? Uhum. Que não é o que a maioria dos azeites, né, dos produtores, olivicultores brasileiros desenvolvem. A gente colhe num ponto de maturação que é exatamente a transição entre o verde, quando começa a pintar de púrpura, esse é o momento de colheita. Porque ali a gente vai ter a melhor qualidade de azeite possível. Quantos quilos de azeitonas precisa para fazer, em média, 1 litro de azeite, mais ou menos? Perfeito. E isso é uma pergunta que todo mundo faz lá. O nosso rendimento em 2021 foi na casa de 12,5%. O que isso quer dizer? Que eu preciso em torno de mais ou menos 9 quilos e 200 gramas para obter 1 litro de azeite extra virgem, tá? E daí o pessoal, mas quase 10 quilos para 1 litro de azeite. É exatamente isso. Tá? Para quem trabalha com azeites de azeites premium, né? de alta qualidade, o rendimento, ele não é um rendimento que tem azeites que o ponto de maturação, como eu falei, a fruta ficar mais tempo no pé, ela vai ter mais azeite, só que um azeite de mais baixa qualidade, de menos estabilidade.
e não é André, isso que a gente quer. isso, você disse para fazer um azeite de alta qualidade, fazer um azeite extra virgem. Eu percebo também que muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento de saber o que que é um azeite extra virgem, um azeite virgem, né? Ou até mesmo uma outra palavrinha que eles usam, lampante, né? Uma outra pergunta que se fazem, por que que alguns azeites são bem mais caros, né? Então, vamos por parte. Esses azeites extra virgens, eles são azeites que são praticamente o suco da azeitona, não tem mais nada dentro dele. É por aí? É exatamente isso. Na realidade, o azeite de oliva ele não tem estabilizante, né? Ele é um produto, é o suco da azeitona. A gente faz por um processo de centrifugação, né? Antigamente o pessoal fazia a prensagem, né? Por isso que tinha aquele termo, o teu azeite é a primeira prensa, é a segunda prensa. As prensas hoje são equipamentos que estão praticamente obsoletos, né? A gente usa hoje um sistema de centrifugação, que é um sistema que a gente consegue entregar um azeite de oliva com muito melhor qualidade. Fora isso, uma das coisas que é super importante é justamente a questão de por quê, né? Por que o azeite... A pessoa pergunta, por que o teu azeite ele custa 35, 40 reais e eu consigo comprar um azeite, uma gôndola de supermercado de 16 a 18 reais? A gente tem que ver justamente a diferença entre qualidade desses dois produtos, tá? E a questão do que tu falaste, por exemplo, o que é um azeite extra virgem, o que é um virgem, o que é um lampante? Bom, uma explicação bem rápida e bem didática, tá? Um azeite extra virgem é o melhor produto que a gente vai fazer com uma azeitona. É o melhor do melhor. Ele tem que ter um frutado acima de 0 e nenhum defeito. O que é esse defeito? Os defeitos pode ser mofo, aquecimento, borra, ranço, que é o mais comum deles, avinagrado, metálico, entre outros. Isso aí, quando a gente abre e faz uma degustação desse azeite, a gente vai sentir que ele tem peculiaridades, coisas diferentes, que não remetem a um azeite de boa qualidade, tá? E então, o azeite extra virgem é o melhor. Se esse azeite extra virgem ele apresentar um desses problemas que eu acabei de citar, mesmo que seja muito pequeno, ele cai de patamar, ele vai automaticamente para virgem, tá? Se esse problema que ele já apresentou, ele for acima de 3,5 na avaliação de um degustador profissional, esse azeite ele vai cair para um outro patamar, que se chama lampante. O lampante ele é um azeite que ele é impróprio para consumo. Esse termo lampante, ele vem de lâmpada, ele era utilizado para queima. Até hoje, em algumas pequenas cidades do interior da Itália, eu vi isso também na Espanha, quando eu passei, geralmente no entorno da igreja e na volta da praça, o pessoal ainda tem algumas lamparinas que são abastecidas com azeite de oliva lampante. Esse azeite, ele é um azeite impróprio para consumo, tá? Ele tem que, para ser consumido, ele tem que ser reindustrializado, desaborizado, e ele entra com uma outra nomenclatura, que se chama óleo de oliva, tá? Certo. Esse é um produto de muito mais baixa qualidade. Geralmente está associado a esses azeites standard que se vende. O pessoal pega e batiza azeites virgens com óleo desaborizado de oliva e vendem como se fosse azeite extra virgem. Então, a qualidade desse produto é inferior ao produto brasileiro, aos azeites premium. Exatamente. Não é à toa que o azeite é um dos alimentos mais falsificados no mundo. Segundo a Embrapa, seria até o segundo, perdendo apenas para os pescados, né? O azeite é um produto que o pessoal acaba falsificando muito porque existe muita desinformação, né? Então é importante. Mas esse azeitezinho aqui, esse azeite que tem esse óleo, né? Aquele ouro mesmo, né? Eu prometi aqui que nesse vídeo a gente ia explicar como identificar um verdadeiro azeite extra virgem, essa iguaria assim mesmo. Que tipo de dicas a gente pode dar para o consumidor, André, para que ele possa levar para casa realmente aquele azeite extra virgem que quando você vai abrir ele, você já vai sentir aquele aroma. Isso já seria uma das formas também, né, por aí? Justamente, tu já me ajudou a explicar. Na realidade é isso. O azeite extra virgem, quando a gente abre a garrafa e a gente cheira, a gente tem que sentir um cheiro de grama recém-cortada, cheiros de mato, cheiro de folhas verdes, rúcula, alcachofra. A gente pode botar
chicória, couve, maçã verde, maçã madura, tomate verde, tomate maduro, entre outras qualidades. E isso a gente vai sentir na degustação. Justamente por isso que esses painéis de degustação são tão importantes para afirmarem essa qualidade desse azeite, né? Certificarem esse azeite por ele ser um azeite de qualidade. Esses azeites que têm essa característica, eles são azeites extra virgens. Ele tem que ter frutado, né? Um frutado que ele pode ser verde ou ele pode ser maduro, tem que ter picância e tem que ter amargor, mas ele nunca vai ter problemas organolépticos, né? Cheiros estranhos, que é aqueles que eu citei anteriormente. Então, uma das coisas que eu sempre falo lá, a degustação é soberana. Então, tu tem que pega o azeite, bota num copinho, pode ser um copinho de martelinho de cachaça, copinho de 50 ml de cafezinho, aqueles plásticos pequenininhos, bota o azeite ali dentro, leva para perto do nariz e cheira com força. Ele tem que ter um cheiro verde, ele tem que ter um cheiro que te lembra grama recém-cortada. Depois, esse é o primeiro patamar de qualidade. Depois a gente vai botar esse azeite na boca, puro. E aí a gente prova ele. Dentro dessa degustação, ele tem que ser um azeite fluido, então ele não pode ser um azeite denso ou que te dê um aspecto na boca de graxoso, tá? E ele tem que ter os outros dois patamares de qualidade, que são picância e amargor. Um azeite que ele não tem um frutado verde, ou ele não tem picância, ou ele não tem amargor, ele não é um azeite extra virgem, tá? Legal, então ele tem que ter com a garrafa aberta, essas três estruturas para ser considerado um bom azeite extra virgem. Isso a gente está falando depois que abre a garrafa. Mas vamos também dar alguma dica antes de talvez a pessoa poder abrir. De repente vai no supermercado, não pode abrir, né? Mas tem algumas dicas também que a gente pode dar, né? Em relação à própria embalagem, em relação à data de invásia, por aí, né? Perfeito. Justamente. Assim, a respeito do azeite, ele funciona diferente do vinho, né? Ele não é um produto que fica em guarda, né? Tu não pode botar numa adega, guardar ele. Quanto mais novo, melhor ele é, maior a qualidade ele tem. Então, o azeite ele tem que ser consumido, o azeite da safra. Se o ano é de 2022, logo a gente vai estar começando a extrair a safra de 2022. Então, é certo que a safra, sempre o ano da safra, ele é superior ao ano anterior. E por justamente isso, ele é um azeite mais jovem. Quanto mais jovem, mais qualidade ele tem. Uma outra coisa que tu falaste que é super importante é a questão das embalagens. O azeite, ele tem, eu falo lá para os nossos visitantes que ele tem 3 coisas que degeneram esse produto, que ele tem literalmente acabam com o azeite de oliva. Quais são essas 3 coisas? Luminosidade, oxigênio e temperatura. Então, como é que a questão do vasilhame. O vasilhame ele tem que ser um vasilhame de coloração âmbar ou um vasilhame esverdeado, que não permita que o raio solar incida direto no nosso azeite, tá? Isso já é uma baita de uma dica, porque o consumidor daqui a pouco vê embalagens transparentes, a embalagem transparente ele faz com que esse azeite degenere mais rapidamente. Então, tentem não comprar embalagens transparentes. Compre embalagens que sejam de coloração âmbar ou um vidro esverdeado, ou também embalagens de cerâmica, que é uma outra embalagem que é superior ao vidro colorido, né, com coloração verde ou âmbar. Uma outra coisa que é super importante, que eu falei antes, é a questão de temperatura. Muitas pessoas perguntam lá, André, eu posso pegar o meu azeite de oliva lá, extra virgem, e ele bota do lado do fogão? Não é bom. O fogão, a gente tem uma amplitude térmica, né? A gente liga lá, bota a panela do lado, daqui a pouco está muito quente, daqui a pouco baixa a temperatura. E isso desnatura esse produto. Tentem deixar o azeite de oliva, isso é um toque para as pessoas que estão nos ouvindo, numa prateleira, o abrigo de luz, que seja uma prateleira um pouco mais fresquinha que tu tem em casa, mas nunca deixe em cima da bancada, junto ao fogão, porque isso vai degenerar esse produto, tá? E a outra coisa que eu citei, a questão do oxigênio, que daí entra... Aí o pessoal, a maioria das pessoas perguntam, mas onde é que entra o oxigênio aí? É justamente quando a gente lacra, a gente abre a garrafa, né? A garrafa ela vem com lacre, vem com uma tampa. Quando a gente deslacou, a gente abriu essa garrafa, aqui quando a gente vai fazer engarrafamento, a gente faz um jato de gás nitrogênio. O gás nitrogênio é um gás inerte, a gente chama que ele é um tamponante.
ou seja, o azeite ele não fica em contato com o oxigênio dentro da garrafa. Mas no momento que eu, né, abro a tampa, né, deslacro esse azeite e começo a me servir no meu prato, esse nitrogênio ele vai sair, quem vai entrar é o oxigênio. E aí a gente tem que ter um cuidado de, a partir do momento que a gente abrir um azeite de oliva, a gente consumir ele, e eu sempre dou o toque lá para as pessoas que nos frequentam, em no máximo 30 dias, tá? Por quê? Porque esse oxigênio ele vai estar entrando em contato com o nosso azeite e vai ir degenerando aos poucos. Se eu demorar 60, 70, 80, 90 dias para consumir essa garrafa de azeite, o azeite, quando eu abrir, ele é um. Quando eu terminar essa garrafa, ele é completamente diferente. Tá? Ele já vai ter, vai ter perda de qualidade. Uma das coisas que a gente vislumbra assim, a nível mundial, hoje é uma tendência para pessoas que trabalham com produtos premium, né, azeites extra virgens premiums, trabalhar com garrafas de menor tamanho, entre 250 ml. Vi em vários países, como Espanha, fui para a França, vi vidros de perfume, do pessoal vendendo 80 ml, 120 ml, um azeite extra virgem. Justamente por quê? Porque a pessoa abre, consome aquilo o mais rápido possível e não perde qualidade com isso. Tá? Então, esse é mais um toque. Uma outra coisa que é super importante, que eu falo sempre, é a questão dos índices, né, de hiperóxido e índice de acidez. Para tu ter uma ideia, hoje é considerado azeite extra virgem a acidez de até 0,8 de acidez. E nível de peróxido, que é um outro padrão de qualidade, até de no máximo 20. Bom, todos esses dois níveis que eu acabei de comentar são níveis dilatados. E é justamente por isso que o azeite de oliva ele é tão fraudado. Azeites de oliva de alta qualidade, produtos premium, azeites de qualidade superior, eles não podem superar 0,3 de acidez. Tá? Então, quando o consumidor, lá, as pessoas forem lá no supermercado e verem produtos com uma acidez de 0,8, 0,5, tá? Acende uma luzinha vermelha na cabeça, porque esse produto ele não é um azeite extra virgem de qualidade, tá? Azeites de oliva de alta qualidade, eles são de 0,3 de acidez para baixo. Então, tentem comprar esses produtos com essa característica. Maravilha, muito obrigado, André. E você já sabe, né, que quiser ver outros programas onde a gente falou sobre outras culturas, a gente tem aí programas sobre noz pecan, sobre mirtilo, sobre mel, sobre carne, enfim, sobre uma variedade infinita de produtos produzidos lá no campo que vão parar aí na sua mesa, tá bom? Vai lá no YouTube, lá, toca o sininho lá, se inscreve no canal e você vai acompanhar todas essas novidades. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, André. Você fica aí com as imagens da Estância das Oliveiras. Valeu, um abraço. Grande abraço.